Bom, nono artigo do credo, é o mais longo dos artigos, nós terminamos, certamente vamos terminar hoje, com as últimas duas subdivisões. Eu coloquei aí no quadro, quer dizer, letra E e letra F. A letra E é o dogma da comunhão dos santos, e depois mais uma subdivisão a respeito dos que estão fora da comunhão dos santos, os que estão fora da igreja. Pergunta de número 214, que nos ensina o nono artigo do credo com aquelas palavras, na comunhão dos santos. Nesse nono artigo ensina-nos que na igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, tanto os internos como os externos que lhe pertencem. Quais são na igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos da igreja são, está aí no quadro, a graça que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança, a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma igreja se fazem. Pergunta de número 216. Quais são os bens externos comuns na igreja? Os bens externos comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Então, você tem aqui bens internos e bens externos. A diferença justamente é que os bens internos nós não vemos, não são vistos. A gente sente os efeitos, mas nós não vemos. Eu estava explicando hoje na pregação que a graça de Deus é invisível, ela é sobrenatural. Nós não podemos constatá-la como tal, como a gente constata a existência dessa cadeira, por exemplo. Enquanto que os bens externos, eles são constatáveis, eles são externos. A gente vê, a gente participa sensivelmente das coisas. Então, a graça sobrenatural, a graça habitual, a fé, a esperança, a caridade, as virtudes teologais no caso, e se poderia acrescentar também as virtudes cardeais, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, o fruto das boas obras. Quando uma pessoa reza por nós, nós podemos obter quantos filhos não obtiveram sua conversão pelas orações de uma mãe? Pode ser, pode acontecer. Em união a Nosso Senhor, essa mãe, ou essa irmã, ou essa avó, ou essa filha, rezou por ele e obteve de Nosso Senhor a graça da conversão. Então o que é isso? A comunhão dos santos. A graça vem por intermediários. E essa intermediação faz com que, faz a união. Se eu estou rezando por alguém, estabelece-se um vínculo de amizade, de união, entre o que reza e por quem o outro reza, etc. As orações que se fazem, a graça de Deus, ela circula, é como uma seiva invisível que vai entre os membros. É por isso, por exemplo, os membros da igreja, é por isso que, às vezes, é melhor rezar o rosário em comum do que rezar o rosário individualmente. Porque justamente essa comunhão se estabelece mais facilmente. A graça de Deus, alguém pode estar rezando ali fervorosamente, você lá distraído, não está ligando para muita coisa, está dizendo a coisa lá, mas ao fervor daquele fiel supre o seu relaxamento, a sua distração. Ajuda. Então não é uma coisa indiferente você chegar e querer fazer as coisas em comum, né? E por isso a vocação de eremita é tão rara. O eremita, em geral, ele tem que passar muito tempo, muita formação, em geral, só
por algum tempo. Em geral, a vida que se desenvolveu mais na igreja foi a cenobítica, a comunitária. O monge, se diz um homem isolado, tudo mais, ele tem uma vida de comunidade. Às vezes ele tem mais comunidade do que muita gente no mundo. Nesse mundo por aí, que cada um, você está na multidão, mas cada um isolado. Então esse aspecto comunitário, sem nenhuma significação de teologia libertária, não tem nada a ver com isso. É o amor próximo que ele tem, né? Faz a comunidade. Isso aí faz parte da igreja mesmo, da vida da igreja. Os esquerdistas desviaram isso, desnaturaram isso, levam isso para um sentido ruim. Mas isso tem um fundamento real católico, a comunidade, a comunhão dos santos, a comunhão nas coisas santas. Então, os bens internos são justamente essa graça, a graça, a fé, a esperança, a caridade, os méritos, etc. Os externos, a gente percebe, os sacramentos, a Santa Missa. Hoje nós acabamos de compartilhar um bem externo da igreja, a Santa Missa. Claro que uma Santa Missa a gente pode celebrar, um padre pode celebrar sozinho a Santa Missa, tem um valor infinito dos méritos do Nosso Senhor. Sim, claro, é verdade. Mas é verdade também que uma Santa Missa assistida pela comunidade faz um bem também. O bem essencial é a renovação do sacrifício, claro. Mas se os fiéis estão ali, tanto é que a igreja tem um mandamento da igreja para isso, para assistência à Santa Missa. É porque tem muita importância isso, claro, para a igreja fazer um mandamento. Então, a Santa Missa, um bem externo. A graça vem da cruz de Nosso Senhor e distribui-se pelo altar do sacrifício. Distribui-se para os fiéis que assistem à missa. A Santa Missa renova o sacrifício da cruz e faz distribuir essas graças. É o meio privilegiado. Não é o único meio, mas é o meio privilegiado. A Santa Missa. E justamente é um bem externo. Os sacramentos, a Eucaristia hoje, a confissão. Bom, a confissão não pode ser comunitária, a própria natureza dela, mas ela é algo externo. Todo mundo vê, tá? Você está participando ali da confissão. Né? As orações públicas, daí a importância das cerimônias públicas. Você não pode ser católico só para ficar rezando no cantinho. Normalmente não é assim, como eu disse a vocês. Eremita é uma exceção. Vocação de eremita é uma exceção. Normalmente o povo é para estar assim, eles em grupos, em sociedades, é assim, da natureza humana. Então Nosso Senhor santifica isso. Então, uma oração pública de reparação por um pecado, orações públicas que se faziam na igreja, procissões que hoje em grande parte desapareceram ou foram desnaturadas. Estavam me mostrando há algum tempo atrás, hoje com a internet tem essas coisas, né? Procissão de Corpus Christi da década de 30 na França. Uma coisa extraordinária. Parece um outro mundo. Esse mundo acabou, né? Hoje muito pouco, mas eram procissões, parava as cidades, as crianças se vestiam de maneira a caráter, já havia os senhores, as senhoras, as famílias, os padres, etc., tudo aquilo, cada cidadezinha ali, e era na Europa toda, e aqui no Brasil também, se fazia isso. Orações públicas, bens externos à igreja, funções religiosas, uma bênção do Santíssimo Sacramento. Mesmo um rosário rezado em comum, é sempre melhor rezar um rosário em comum do que rezar em particular. Aqui na nossa comunidade, a família Beata Maria Virginis, nós temos como regra rezar o Santo Rosário todos os dias em comunidade, não em particular. Particular sim, pode se rezar, e quando há qualquer empecilho, o religioso deve rezar, pelo menos em particular, mas de preferência é comum o Santo Rosário. São os bens, justamente os bens externos, e são comuns da igreja. Esses nós vemos. E é por eles, normalmente, que vêm os bens internos. Normalmente é assim.
É pelos sacramentos, Santa Missa, orações é que vem a graça, a fé, a esperança, a caridade, os méritos, etc. Normalmente é por aí. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? Resposta: na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão na graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos estes bens. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Pergunta de número 219. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram ainda assim algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porque conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isso são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Pergunta de número 220. Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja? Os que estão em pecado mortal podem participar dos bens externos da igreja, contanto que não estejam separados da mesma igreja pela excomunhão. A gente verá depois que no final a gente vai explicar um pouquinho a excomunhão. Essa pena terrível que a igreja pode aplicar em certos casos, né? E a gente vai entender melhor justamente vendo isso aqui, quer dizer, o pecador, justamente, o que ocorre? Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da igreja, né? Nosso Senhor é a cabeça do corpo da igreja. A graça, toda a graça capital vem dele e se espalha pelo corpo, certo? Então, essa graça é a graça habitual, a graça santificante. Então, cada membro do corpo místico recebe essa vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem através de Nossa Senhora também, que é mediadora de todas as graças. Então, se alguém recebe a mesma vida, a mesma participação dessa vida sobrenatural, que é a própria vida divina de nosso Senhor, eles estarão forçosamente também unidos entre eles e comunicarão esses bens. Então, se esse cristão aqui, X, esse cristão aqui, Y, ambos estão na graça de Deus, ambos recebem de nosso Senhor Jesus Cristo as graças, méritos, tudo isso aqui que a gente explicou. Então, esse cristão X pode rezar por esse cristão Y e pode obter graças para ele também. Não há união mais profunda do que essa. Uma união de natureza espiritual. Porém, se esse cristão Y aqui cair em pecado mortal, ele perdeu a vida da alma. Então, ele já não recebe esse influxo com a plenitude que ele recebia antes. No entanto, ele recebe alguma coisa, pode receber alguma coisa. Justamente porque, embora em pecado mortal, embora tendo perdido a vida da graça, ele é como aquela sandalinha que está na imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela está ligada só com um pouquinho no pé de Nosso Senhor, pela correia, está quase caindo. Ela não caiu ainda. É como se fosse a pessoa em pecado. Ela está separada, mas ela não caiu completamente, porque ela não morreu, não foi para o inferno ainda. Justamente, o que resta para ela? Resta o caráter de batizado, o batismo, não só o batismo, mas
também a confirmação e a ordem, ela imprime caráter. Quer dizer, é um sinal espiritual indelével. Aquele que foi batizado, ele não é como os outros do gênero humano, que não são batizados. Ele será assim por toda a eternidade. Mesmo que ele se perca, ele conservará aquele sinal. Então, depois da vida, depois da morte, se ele se perder, vai ser um tormento aquele sinal. Mas enquanto ele está aqui, é a correiazinha da sandália. Ele tem mais oportunidade do que o outro que não teve nada. É uma coisa misteriosa. Essas marcas espirituais que ficam. Uma coisa que a gente notou, por exemplo, é que a quantidade de exorcismos, de coisas estranhas lá no centro-oeste do Brasil, muito menos do que aqui na Bahia. Quer dizer que o baiano é melhor do que o goiano? Não é isso não. Eles têm muitas qualidades, mas é que a Bahia foi consagrada a Deus, e outras regiões, essas regiões daqui foram consagradas ao nosso show muitos séculos e séculos. E aquelas regiões são mais recentes. Até os nomes meio estranhos, assim, com polis. Aqui é nome de santa, nome de... Então, essas regiões aqui foram mais consagradas a Deus. Exatamente. É o próprio nome Salvador, né? São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. São Paulo. E aí vai por aí, Santa Catarina. Por aí vai, quer dizer, esses lugares foram consagrados a Deus com anterioridade. Então a marca de Deus impede uma ação maior do demônio, apesar de tudo, apesar das macumbas, tudo quanto é coisa que o baiano anda fazendo por aí, mas a ação não vai tanto assim. É curioso isso. No oeste é maior do que aqui? Pelo menos a gente nota uma quantidade de processo, de problema, um negócio estranho, muito maior. Perde, é verdade, mas resta alguma coisa. É como o pecador, estou fazendo uma analogia. O pecador faz tanta coisa errada, se ele morrer, vai para o inferno daquele jeito que ele está. Mas enquanto ele está aqui nessa vida, ele tem a oportunidade maior do que um sujeito que não teve nada. Em princípio, em igualdade de condição, ele tem mais condição de se converter. Por quê? Porque ele aproveita justamente esse restinho que ainda, né, o que restou ainda, ele é um membro morto. Mas é um membro. Certo? Ele tem ainda a fé, se ele tiver a fé ainda, é uma fé estranha, porque é uma fé morta, mas é algo. Então, as orações que se fazem, santas missas, etc., podem ajudá-lo a se converter. E se ele reza, ele pode rezar alguma coisa, deve rezar, não se deve dizer, está em pecado, ligue para rezar. Não, deve rezar. Mas rezar em pecado deve. Porque pelo menos não aproveita nada para você, não aproveita nada em termos da graça de Deus, do crescimento, porque ele não está na graça de Deus. Mas pode aproveitar para a conversão dele. A Sagrada Escritura diz, não apagar a chama que fumega. Não apague. Tem um restinho, aproveite. Aproveite. Nunca desista. Nunca desista. Então, é isso. Os cristãos que estão em pecado mortal aproveitam ainda alguma coisa dos bens internos. E podem aproveitar dos bens externos. Então, alguém que está em pecado, para quem ir para a missa? Você está em pecado mesmo, vivendo sei lá, vivendo junto, situações até de estado de pecado, como viver junto sem casamento, coisa parecida. Não vá, frequente. Você não vai comungar, é claro, mas você deve frequentar. Por quê? Porque eles não estão separados da igreja pela excomunhão. Eles não são excomungados. Eles estão em pecado, mas eles não estão excomungados. Então é bom para não... Porque tem gente que não distingue direito. Excomunhão, pecado, mistura tudo, está excomungado. Não tem nada a ver. Excomunhão é uma outra coisa. E excomunhão é que isso faz? A gente vai ver. Faz parte dessa excomunhão. Dessa questão da excomunhão. É uma subdivisão da excomunhão. A excomunhão, ela separa dos bens externos. Enquanto que o pecado, não. Se a pessoa tem pecado, ele deve frequentar. Às vezes há pessoas que têm uma falsa dialética, que vê, por exemplo, o sujeito lá frequenta a missa, reza, está lá a devoção, ele está fazendo tal.
Eles acham que esse sujeito aí anda uma vida de pecado. Que hipocrisia. Não. Pode não ser hipocrisia. Cuidado. De repente ele se salva e a gente... Exatamente, porque ele está falando e isso é péssimo. Não, atenção. Ele tá em pecado, ninguém vai negar o pecado. Ele está em pecado. Mas ele está fazendo bem da igreja. Quem sabe você não está lá pedindo todo dia, meu Deus, me tire desse vício que ele, sei lá, qualquer coisa que ele tem lá, me tire desse vício, ele cai no vício, ele vai na igreja. Então o senhor pode levar em conta. Você também foi batizado, nem teve oportunidade. Eu sei, mas o fato é que não se deve desaconselhar pessoas que têm uma vida errada, mas se ele está na igreja, a Santa Missa é um ato público. Se ele vai, respeita as coisas, ele está lá, não tem por que afastar. O que torna a hipocrisia é que está pecando, porque ele está cuidando da vida dos outros, ele vai cuidar da sua. Justamente, o outro pode até estar desse jeito, porque está cuidando, está olhando para o outro, esse espírito um tanto fariseu, que invade às vezes, pessoas, às vezes, valor tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Então, se a pessoa tem pecado, pecado é pecado. Ninguém vai dizer que ele está bom porque ele está na igreja, não é isso. Se ele vê, constata que há situação de pecado, que a pessoa está nessa situação de pecado, você reze por ele, ponto final. Você não vai negar o pecado se você está vendo. Mas não está espalhando. Exatamente. Porque a pessoa pode ser que ele esteja lá pedindo a Nosso Senhor. Quem sabe? Os dramas interiores são muito variados. Eu conheço um pouquinho, entendeu? Não é para me gabar, não, mas pela situação própria a gente conhece um pouquinho essas coisas. Assim como a aparência física é tão variada, mais ainda as almas. Então, porque os membros desta comunhão, considerados no seu conjunto, se chamam santos? Boa pergunta, né? Comunhão dos santos. A gente começa a olhar, cadê os santos? Mas se chama comunhão dos santos. Os membros desta comunhão chamam-se santos porque todos são chamados à santidade e foram santificados por meio do batismo, e muitos deles atingiram já a santidade perfeita. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as três igrejas, a triunfante, a padecente e a militante. E os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório, e nós damos honra e glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Toda a importância dessas boas obras, dessas indulgências, que foi realmente o motivo inicial, o pretexto inicial para a revolta protestante, porque o dominicano Jean Tetzel foi pregar as indulgências para a construção da igreja de São Pedro, e Lutero, inclusive, previu que essa igreja nunca seria construída. E está lá a igreja até hoje, né? Justamente a Catedral de São Pedro ia ser a reconstrução, foi no século XVI, e ele se levantou contra essas indulgências, né? De fato, toda essa importância das indulgências que podem ser aplicadas pelos vivos, mas também pelos falecidos. Eu não entendi essa parte, das indulgências que ele está... É o seguinte, o Papa Leão X proclamou indulgências que seriam concedidas por ocasião de esmolas que se dessem para a construção da Catedral de São Pedro, a nova, essa que está hoje lá. Então, na região lá de Lutero, quem foi pregar foi um dominicano, Jean Tetzel, que agiu corretamente as coisas dele. Bom, alguns abusos havia, né? Mas ele agiu corretamente. Então foi nessa ocasião que Lutero se levantou contra as indulgências. Dizem até, alguns negam a realidade histórica desse fato que ele fez, dessa arte que ele fez. Ele escreveu 95 teses e pregou na frente de uma igreja. E aí começou a agitação protestante a partir disso. Porque começaram a ir contra, entraram em discussão, e aí a revolta protestante começou a partir daí. De fato, havia toda uma teologia, uma falsa teologia de Lutero, que
tinha como consequência lógica a negação das indulgências, já que as boas obras para Lutero não valia nada, só valia a fé. Para Lutero, se você tivesse confiança na não imputação dos seus pecados, na não atribuição dos seus pecados por Jesus Cristo, você estava salvo. Acabou. Porque os seus pecados estão em você, do mesmo jeito, não tem jeito. Você é sempre pecador. O pecado original para Lutero destruiu a natureza humana. A natureza humana é uma natureza pecadora, ponto final, não tem conversa. Mesmo que você faça as piores penitências, as coisas mais incríveis, você passa a pão e água, você guarda uma castidade perfeitíssima, não adianta, você não se salva. Então, de fato são duas. Essa foi a primeira. Então, de fato, vejamos se eu consigo me lembrar. Lutero, que eu estava na invasão holandesa. Então, Lutero justamente, ele se levantou, porque a teologia luterana dizia que o homem continuava pecador, mesmo depois do batismo, não mudava. O batismo fazia o seguinte, era como se fosse uma capa que nosso Senhor pusesse nos nossos pecados. Então, esses pecados não eram atribuídos a nós. Pronto. Ele cobria os nossos pecados. Não havia uma ação da graça. Então, a única coisa que fazia a gente justificar é a gente ter fé nisso. Se tivesse fé, é por isso que o crente, até hoje ele se chama assim, o crente, ele gosta de dizer, eu tenho fé, eu estou salvo. Eu creio em Jesus Cristo, eu estou salvo. Não adianta as obras. E por isso Lutero pegou a Epístola de São Tiago, que dizia, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Dizia diametralmente o oposto de Lutero. Aí Lutero disse que ela não era canônica. Tirou da Bíblia dele. É fácil assim, né? Aí tá fácil, né? Não tem... Então, justamente a teologia, o Lutero assim negava as indulgências, porque a indulgência é justamente isso, você é uma obra que você faz e que pela concessão da Santa Sé tem um valor para tirar a pena temporal dos pecados. A pena temporal devido aos pecados, se você tem as disposições devidas. Então, esses bens, justamente, aproveitam não somente aos que estão aqui na igreja militante, mas também à igreja padecente do purgatório. Você pode aplicar essas indulgências às almas do purgatório. E você tem uma quantidade boa de revelações, de fatos extraordinários, que mostram realmente pessoas que precisam dessas indulgências. Para a conversão de um pecador também, orações, etc. Então, tudo isso são coisas santas. Porque santidade não é só a santidade pessoal, mas a santidade objetiva das coisas. Uma coisa consagrada a Deus é uma coisa santa. Uma doutrina santa. Sacra doutrina. A teologia é chamada por Santo Tomás de sacra doutrina. Doutrina sagrada. Doutrina santa. Pode ser chamada assim. A história da salvação, história santa também. Então, existe essa santidade. Então, a igreja, os membros podem ser chamados santos nesse sentido. Porque são chamados à santidade. Todos. Santificados por meio do batismo. Então, a santidade corre entre nós. É só a gente aproveitar, a gente não desprezar. De tal maneira que mesmo que anda em pecado, ainda tem um restinho que ele pode aproveitar, numa correiazinha que ele pode ainda tentar se converter e chegar à santidade. Pode. Todos são chamados à santidade. Não é só religioso, isso, aquilo que se consagrou a Deus. Não. Todos, nosso Senhor diz, sede santos como vosso Pai é santo. Então, passamos agora para a F, a última subdivisão, dos que estão fora da igreja. Quem são os que não participam da comunhão dos santos? Os que não participam da comunhão dos santos são, na outra vida, os condenados. E nesta vida, aqueles que não pertencem nem à alma, nem ao corpo da igreja. Quer dizer, aqueles que estão em estado de pecado mortal e se encontram fora da verdadeira igreja. Quem são os que se encontram fora da verdadeira igreja? São os infiéis,
pagãos, etc. Judeus, hereges, apóstatas, cismáticos e os excomungados. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Seja porque creem e adoram falsas divindades, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, no nosso Senhor Jesus Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo, nem creem em Jesus Cristo. Então são infiéis. É uma categoria particular, o judeu. Ele coloca como uma categoria particular. Tanto é que há uma oração para os infiéis, pagani, e há uma só para judeu. Porque o judeu tem um estatuto, digamos assim, único. Ele era o povo escolhido. É a pior das infidelidades que existe. Tanto é que olhamos para o PF de judeus e não faz a genuflexão, há toda uma série de coisas assim, porque há esse aspecto assim, de corrupção óptima e péssima. A corrupção dos melhores é a pior de todas. Pode se rezar pelos judeus. Tem uma santa que ela não rezava. Santa Catarina de Sena mesmo, ela tinha, acho que Santa Catarina de Sena, ela tinha uma repugnância de rezar pelos judeus, né? Sim, tinha uma repugnância, porque realmente às vezes a pessoa fica com repugnância mesmo, porque o judeu tem um ódio particular pelo cristianismo. Ele tem um ódio particular pelo cristianismo. Um ódio assim muito, muito forte. Tanto é que há casos históricos, né? Eles crucificam crianças. Crucificam crianças. Ainda? Hoje eu não sei como é que está. Pode ser que haja casos por aí. Não é possível. Mas há casos históricos disso, de crucifixão de meninos. Isso aí é histórico. Há casos, vários casos. Né? Rituais estranhos. Toda uma coisa. Na noite de 24 a 25, eles passam com jogos, com tudo que é diversão, para não terem relação com a mulher, não conceberem o filho, correr o risco desse filho se tornar cristão, por causa deles saberem que é a comemoração do nascimento. Existe o conhecido Taledot Yoshua, uma história de Jesus Cristo que está dentro do Talmud. É uma coisa horrível, são as piores injúrias e blasfêmias que você pode imaginar. E dizem que isso se lê uma vez por ano, acho que não sei, na Semana Santa ou na Semana Santa. Eles leem isso. É um negócio feito contra, de maneira muito direta. Não o pagão que está uma vida lá, não liga para nada, e vem um cristão, que negócio aí, vai ficar com raiva e briga, mas o judeu não, acho que é intencional, uma coisa bem direcionada. É um estatuto bem especial dos judeus. Quem são os hereges? Os hereges são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada de fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos, as seitas protestantes, etc. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuraram, isto é, renegam com ato externo a fé católica, que antes professavam. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum, se separaram voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas graves, são fulminados com excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo, e, portanto, são separados como indignos do corpo da Igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer grandemente a excomunhão, porque é castigo mais grave e mais terrível que a Igreja pode infligir aos seus filhos rebeldes e obstinados. De que bens ficam privados os excomungados? Os excomungados ficam privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e excluídos da sepultura eclesiástica. Podemos nós auxiliar de alguma maneira os excomungados? Nós podemos auxiliar de alguma maneira os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que pela sua misericórdia lhes conceda a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos. Então, o que marca justamente a excomunhão é que o pecador, ele não tem a graça de Deus. Mas ele pode participar, ele pode ir à Santa Missa, ele pode ir a uma procissão,
Ele pode ir. E você deve, inclusive, estimular que ele vá. Mas se ele é excomungado, acabou, ele não pode isso, não. Inclusive é como se fosse uma lepra. Se ele for, inclusive porque quando a igreja baixava essa sentença, você não podia nem ter convívio com o excomungado. É como se fosse uma lepra. Chegou lá excomungado. Até hoje o povo tem um pouco excomungado, assim, ficou esse resto. Porque era uma sentença muito pesada. Quando a igreja baixava um negócio desse, era pesado. Porque os outros tinham que se separar dele. Porque se eles tivessem convívio, haveria uma suspeita de convívio com excomungados. E já era um pecado. Naquele tempo, o povo católico, eles ficavam com medo daqueles. Era uma coisa muito, muito terrível. A mais... Fazer excomunhão tem que ter intenção? Bem, a excomunhão é discutível, mas normalmente, como é uma sentença muito pesada, há um adágio em direito eclesiástico. Esqueci em latim, mas ele dizia o seguinte, que os favores devem ser ampliados, mas as penas devem ser interpretadas de uma maneira restrita. Então, em particular, a excomunhão deve ser interpretada de uma maneira estrita. Você não pode chegar e começar qualquer coisa assim, está excomungado, não. Em geral, se exige o conhecimento da pessoa. Porque não tem condições de excomunhão ipso facto? Sim, mas a pessoa está sabendo que aquele ato implica naquilo. Por exemplo, alguém que pratica o aborto que não tenha noção. Justamente, exatamente. Se discute. Muitos canonistas dizem que há o pecado, é claro, porque é contra o direito natural. O pecado é uma coisa, excomunhão é outra. Mas a excomunhão não é aplicada se a pessoa não conhece. Discute-se. Porque a pessoa não sabe, ela sabe que é pecado. Pecado é uma coisa, agora excomunhão, não. Se a pessoa não conhece. O bispo que excomungou a menina que abortou, os pais... Justamente, mas o próprio bispo disse que a menina e outros não tinha noção. E, portanto, não atingia ela. Está entendendo? Ela foi levada por outro, ela não conhecia a pena de excomunhão. Havia o pecado, porque uma coisa de direito natural, a pessoa percebe aquilo. Se ela tem uma idade, dá razão toda. Porque todo mundo também não tem noção que estão pecando. Não, eles têm noção. Pecado é pecado. Excomunhão é excomunhão. Sim, pecado. Muitas vezes, muita excomunhão aí pode ser que não seja aplicada, porque as pessoas muitas vezes não sabem isso. Enquanto que na cristandade, todo mundo sabia que era excomunhão. Excomunhão era um negócio pesado. Quando ela caía, caía mesmo. As pessoas ficavam com medo. Então, se discute. Você pegar aí comentaristas antigos aí do direito canônico, eles discutem isso. Alguns dizem, outros dizem. Então é disputado. E pode ser uma questão disputada, não é? É uma questão disputada. Se é disputado, a gente não vai chegar e logo decidir. Aí não. Entendeu? Para muita coisa, né? Muitas coisas, principalmente as coisas de leis, é questão de papo. Se caiu na heresia, tá? Perdeu o pontificado, isso aqui. Você não tem claro isso. Onde é que você tem claro isso? Caiu na heresia, não é mais católico, portanto não é mais papa. A heresia tem todo tipo, heresia formal, heresia material. Isso é São Pio X excomungou alguns modernistas, outros ele não excomungou. Então é complicado. O que você sabe é que você não pode frequentar com uma pessoa desse tipo. Então por isso se tolera pessoas que têm ideia, que cedem uma cantina. Eu acho que não é papa. Se ele tem na cabeça dele, a opinião dele, tudo bem. Porque é uma opinião. Mas você não vai começar logo e pronto. Então tem que tirar as conclusões. Não é papa, então tudo é inválido. Você está com ele aí, você também não é mais católico. Aí ele sai por aí, ele vira o pontífice, ele sai por aí. Então é preciso ter muito cuidado, porque essas questões são muito complicadas. E muita coisa é discutida. Um exemplo é isso aí, que Dona Dolores, essa questão da excomunhão. Autores respeitados antes do concílio discutiam isso. Os pais das meninas, dessa menina aí, eles sabiam o negócio da excomunhão? Não sei. Aí é um caso particular, não sei. Certo? É coisa discutida aí. Aí você tem que entrar no processo, justamente, para ver a coisa. Se atingiu, não atingiu. Essas coisas são complicadas. Mas a excomunhão, em geral, a interpretação é restrita. É o seguinte, os médicos, quando
ele deu a excomunhão para toda a equipe médica, para a mãe e eu acho que para a menina também. A menina, eu acho que ele não deu, não. É que ele falou publicamente, que eu vi na hora que ele falou, assim, os médicos, a equipe médica pediu para ele tirar a excomunhão. Se a própria equipe médica pediu... É porque estava admitindo. Exatamente. Mas eles eram adultos, já conheciam, já deviam ter noção das coisas. Noção da excomunhão, porque tem gente que sabe isso. Essa questão da excomunhão do aborto, tem muita gente que ainda sabe. É o católico que sabe disso. Agora aí... É porque é um nome tão pesado, vem com estigma. Um estigma, é pesado, tá entendendo? E às vezes um herege está cometendo um crime maior, porque é contra a fé e o direito de Deus, muito maior do que o quinto mandamento, que é não matar. E no entanto eles não são excomungados porque são da mesma trupe. Agora os excomungados, já falou, eles têm chance de salvação mesmo? Não, eles ficam numa situação muito triste, porque mesmo os bens internos, externos, eles ficam cortados daquilo. Então, o que acontece, muita gente se separa deles, eles ficam no estado... Olha, já houve o caso mais célebre, justamente a excomunhão mais célebre da história, foi o imperador Henrique IV, da Alemanha. A Alemanha, o Império Alemão, era mais ou menos o que era hoje os Estados Unidos, entendeu? Era o maior poder na época, um dos maiores. Havia outros também muito fortes. A França, né, era muito forte na época. Mas eram os maiores poderes na época, o Império Alemão. E o imperador Henrique IV era um verdadeiro monstro moral. Então ele se opôs a Gregório VII, Papa Gregório VII. E chegou a fazer um concílio, por conta própria dele, concílio falso lá, um sínodo parece, e excomungou, disse que o Gregório VII, um falso monge, o acusou de tudo quanto é coisa ruim, calúnias, isso, aquilo. Então, o Papa Gregório VII foi obrigado, então, a lançar contra ele a excomunhão. Então, dizendo que nenhum súdito tinha a obrigação de obedecer a ele, porque ele era um excomungado. Porque era tal negócio, a coisa quebrava. O Papa não tinha influência direta sobre o Império Alemão. Mas se ele dizia que ele não era mais católico, que ele estava excomungado, que as pessoas não podiam ter convívio com ele, como é que ia obedecer um imperador? Quebrou. Então, os príncipes, aí ele pensou em marchar contra Roma, porque aí estava o exemplo, o Papa tinha poder, mas não era mais poderoso que o Império Alemão. Havia príncipes com o Papa, sobretudo a princesa Matilde, mas o que é que aconteceu? No próprio Império Alemão começou a quebrar. Os príncipes negaram a obediência a Henrique IV. Uma maldição, né? Uma maldição, houve até mortes estranhas, como se fosse ação de Deus mesmo, e houve então esse solene anátema e deposição do imperador Henrique IV. Henrique IV se sentiu imediatamente, em pouco tempo ele se sentiu como se fosse o chão estivesse desaparecendo debaixo dos pés dele, e então houve a famosa cena de Canossa. Henrique se viu perdido, Henrique IV. Dar conta de todos os seus crimes numa assembleia convocada pelos seus inimigos era provavelmente perder sua coroa, porque os príncipes alemães diz que ele tinha que comparecer numa dieta lá. Dieta lá não é comida, dieta lá é encontro lá do pessoal, para dar conta dos crimes dele. Aí ele estou perdido. Por outra parte, a lei civil, como observa o cronista Lamberto, privava do reino se ele não obtivesse a absolvição antes de um ano. Quer dizer, se ele não, em um ano ele não obtivesse a absolvição do Papa, a lei do Império Alemão dizia isso, ele perdia a coroa. Então, ponto perdido, ele me excomungou. Você vê como as coisas eram. E como o poder espiritual superava o poder material. Isso hoje, os pessoal se escandaliza, mas isso era um sinal de grande civilização. Porque hoje só o que pesa é poder bélico. Poder bélico e o poder de enganar com a imprensa. O que pesou nessa guerra da Síria? Que ia começar e não teve. É o poder bélico da Rússia. Eles viram que ele tinha um poder. Não sei se é verdade, dizem até que eles lançaram um míssil e a Rússia interceptou. Israel lançou 2 e a Rússia conseguiu. Interceptou. Aí o pessoal, esse pessoal está forte. Pronto, só isso.
É o poder militar. Aqui, ó, eu tenho, tá vendo aí, ó? Se você entrar, você pode apanhar. Aí eles, poder bélico, mais nada. E está entrando com poder moral, porque a Rússia está condenando atitudes morais que o Ocidente já caiu. Não, mas eu estou dizendo que para decidir essa questão da Síria, foi o poder bélico da Rússia. Eles viram que eles estão com poder. Então, pronto, só isso. Naquela época, você tinha um poder bélico fortíssimo, que era o poder alemão, do Império Alemão, e o poder pontifício não era tão forte assim. É verdade que era mais forte do que hoje. Havia um terço da Itália, ele tinha territórios, tinha exército, tinha tudo isso, mas não era tão forte assim. No entanto, essa excomunhão quebrou o Império Alemão. Quebrou. Aí o Henrique IV, o que vou fazer? O que vai fazer? Henrique era muito astuto. É um sujeito... Pensou que o melhor era humilhar-se diante do bondoso Papa e arrancar a absolvição. Então, foi o famoso... Não havia tempo para perder. Com o maior sigilo, ele saiu da Alemanha pouco antes do Natal, acompanhado de sua esposa Berta e do filhinho Conrado. Desceu até Genebra, na Suíça, escalou os Alpes pelo passo de Montseny, numa espécie de trenó, feito de pele de boi, imperador da Alemanha. Foram arrastados a rainha e o filho. O rei, com uns poucos do seu séquito, caminhava, às vezes, raspando assim, ó, com as mãos e os pés e deslizando-se pelos despenhadeiros, porque na época era perigoso você passar ali naquele... É terrível, eu passei uma vez ali pelo Monte São Bernardo, um negócio complicado ali. Então ele arriscou a vida para chegar o mais perto possível, para passar os Alpes, para ir lá para a Itália, né? Gregório VII estava de viagem para Augsburgo. Ao saber da chegada de Henrique, se retirou no castelo de Canossa, próximo de Reggio, propriedade da condessa Matilde, que era muito amiga dele. Da certa pensou até que ele viria com o exército para matar, ele fugiu. Ali se apresentou Henrique, no dia 25 de janeiro, ele fez uma viagem de quase um mês naquela época. Ele se enfrentou mesmo com o filho para conseguir o poder de volta. Porque ele viu que ele ia perder o poder mesmo. Vestido com hábito de penitência, o próprio Gregório VII descreve isso. A gente tem a descrição do próprio Papa. Chorando muito, implorava a consolação e o favor do pontífice. Passou ali 3 dias, diante das portas do castelo. Em jejum, chorando, pedindo 3 dias na frente do castelo, pedindo ao Papa. Você vê que o homem era... No inverno, meu amigo. Vocês viram o inverno europeu alguma vez? O que esse homem sofreu. 3 dias esteve ali e o Papa não queria, estava meio... Mas havia justamente intercessores. Porque havia a condessa Matilde, Adelaide de Saboia, que era prima e sogra do imperador. Havia o abade Hugo de Cluny, que era o maior mosteiro da Europa na época. Tinha não sei quantos mil monges, mais de 1000 monges que tinha, era um negócio incrível. Tinha até exército particular esse mosteiro, um negócio incrível. Não, São Bernardo não. São Bernardo a reforma é depois. Cluny, a de São Bernardo é Claraval, é cisterciense, é posterior. Então, mas era um mosteiro enorme e estava lá também. Esse pessoal estava intercedendo por ele. Exatamente. O Hugo de Cluny era padrinho de batismo do rei. Rapaz, você vê? Como conviviam pessoas de Deus e pessoas daquele jeito. Então, intercederam com o Gregório VII. Olha, você está perdoando, vai ficar lá, me perdoe, 3 dias. Imagina que cena. Até que Gregório perdoou, que tinha um coração bom. 3 dias ele perdoou. Não sei a situação. Ele via que o sujeito estava para esse sujeito, ele fez tanta arte. Ele tinha uma ruindade esse Henrique IV. Tanto é que ele depois. Foi só a arte dele. Voltou de novo. Voltou para o pecado de novo. Foi. Não era brincadeira não. Então, deu o perdão, recebeu na comunhão, deu a comunhão a ele, deu a comunhão ao monarca, ajoelhado. E aí o autor diz, quem triunfou nessa memorável ocasião? O triunfo moral foi do Papa.
Evidente, a igreja humilhou o maior poder. Você imagina chegar o Putin, o Obama, para se ajoelhar, para pedir perdão para Francisco, se ajoelhar, passar 3 dias na porta do Vaticano. É um negócio de doido, né? Hoje em dia, mas era isso, os maiores poderes da Terra, e que eram mais poderosos do que o Papa em termos de armas. Mas o poder espiritual humilhou. Realmente foi uma vitória enorme. Mas, é verdade, o Henrique IV deu um golpe de novo. Porque ele conseguiu tudo. Ele voltou para lá, para a Alemanha, aqui, ó, recebia a comunhão do Papa, tudo. Morreu como padre Henrique IV? Como é que ele morreu? Ele fez uma cruzada ainda. Eu não estou lembrando como ele morreu. Eu acho que esse sujeito até teve os últimos sacramentos. Vou olhar depois. Ele teve uma chance no final. Não estou mais lembrado direito, não. Mas o fato é que depois dessas confusões, a família dele, que era os Hohenstaufen, sumiu do mapa. Quer dizer, toda aquela família tradicional de poder perdeu o poder e foi substituída por outra. Os Hohenzollern, né? Que só vieram a perder o poder na Primeira Guerra Mundial. A primeira, que derrotou a família dos Kaiser, toda aquela tradição secular. Mas antes era essa, do Hohenstaufen. Mas depois dessas artes do Henrique IV, foi como uma maldição. Depois desse aí vai ficar difícil para vocês. Houve desapareceu de certo modo, essa família perdeu o poder depois dessas artes do Henrique IV. Vou verificar, não estou mais lembrado não. Ele voltava, foi tanta arte que esse homem fez. Esse homem era é terrível, esse homem. Foi um dos piores que houve imperadores na história, foi esse Henrique IV. Mas você vê, quando a excomunhão caiu sobre ele, ele começou a entrar em grandes dificuldades. Tal era o poder da excomunhão que a igreja tinha, justamente como um remédio que ela usava em caso raro, não era para aplicar em qualquer coisa, mas que servia justamente para mostrar essa superioridade, essa importância das coisas de Deus. Então, por isso aqui que o Catecismo diz que nós devemos temer grandemente a excomunhão.